Olá, nação concurseira! Como vocês estão? Aqui quem fala é Alex Lira, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e professor de raciocínio lógico e matemática para concursos. Neste vídeo, vamos tratar de 7 erros que eu cometi durante a minha preparação para concursos e que, se eu voltasse a estudar hoje em dia, corrigiria prontamente. Aconselho que você veja esse vídeo até o final, que com certeza você está cometendo um desses erros e aplicando, então, essas sugestões que veremos aqui, você vai conseguir diminuir a sua trajetória como concurseiro e aumentar a sua trajetória como concursado. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então desde já, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no meu canal e fica à vontade para compartilhar com seus amigos. O primeiro dos erros é um que eu percebo que, de fato, muitas pessoas que conversam comigo, me mandam mensagens, também cometem, que é resolver poucas questões. Na realidade, eu resolvi muitas questões durante a minha preparação, milhares de questões. No entanto, eu poderia ter resolvido muito mais. Por que eu resolvi menos do que eu acho que eu deveria? Olhando para trás, hoje eu percebo que eu cometia a seguinte falha. Eu retardava esse momento de resolver questões apenas para o momento que eu me sentia bem confiante na teoria. Quando eu percebia que, de fato, olha, a teoria estava bem consolidada. Que grande erro! A gente só sabe se uma matéria está sendo bem aprendida por nós quando a gente vai para a prática, quando a gente resolve questões, quando a gente se submete a esse teste. Então, eu corrigiria prontamente essa falha que eu acho que dificultou muito a minha preparação. O segundo erro que eu cometia era não fazer revisões eficientes. Então, se eu hoje voltasse a estudar para concursos, eu faria um sistema bem qualificado de revisões. Começando com a primeira revisão de 24 horas, outra 7 dias depois, outro 15 dias, depois revisões frequentes e periódicas de cada conteúdo estudado. Talvez você me pergunte, mas Alex, isso vai retardar muito o avançar do edital, vai me prejudicar em cobrir os tópicos necessários? Talvez. No entanto, de que adianta avançar todo o edital e não lembrar do que estudamos? Concorda? Então, é bom sermos equilibrados no avançar dos tópicos do edital, mas também na retenção do conteúdo aprendido. O terceiro erro que eu cometi durante a minha preparação foi a perda do foco na área que eu escolhi. Como isso aconteceu? Como vocês sabem, existem várias áreas de estudos para concursos. Área policial, área legislativa, área fiscal, judiciária e assim por diante. Eu escolhi para mim a área fiscal, tanto que hoje trabalho na Receita Federal. No entanto, às vezes aparecia um concurso muito bom e eu deixava de lado o estudo para a área fiscal e ia para esses concursos. Por exemplo, prestei concurso para a Câmara dos Deputados, Senado Federal e outros. Depois, quando voltava para estudar para a área que eu tanto almejava, meus amigos, que prejuízo. Precisava voltar quase tudo novamente, revisar. Então isso vai talvez prejudicar na sua eficiência para alcançar mais rápido o cargo público que você tanto sonha. Portanto, a minha dica para você é: tenha uma área bem definida de concurso e se apegue a ela. Resista à tentação de fazer todo concurso que aparece. O quarto erro que eu cometi durante a minha preparação foi, algumas vezes e em algumas matérias, não estudar pelos melhores materiais. Você também comete esse mesmo erro? Isso é de um prejuízo imenso para a sua preparação. Por quê? Você vê lá, por exemplo, Direito Constitucional, estudo pelo material ou pelo livro do professor fulano de tal. Aí, quando você vai atrás desse livro, desse material, o preço você considera muito caro. Aí você vai e cede a uma tentação. Comete a falha de comprar outro material, como se fosse um genérico, sabe? E não vai ser bom para você isso, sem dúvida. Por quê? Porque aquele material que é o mais qualificado, o mais indicado, ele recebe todo esse louvor
por alguma razão. E isso trouxe muito trabalho para o professor elaborar, de forma que deve ser esse material que você deve acessar, por mais que represente um custo para você. Mas, como já diria o nosso grande guru dos concursos fiscais, Alexandre Meirelles, já no primeiro salário você vai conseguir recuperar todo esse investimento que você fez para estudar pelos melhores materiais. Nesse sentido, quero advertir você para uma grande tática de marketing que os cursinhos fazem, que é de quase que impulsionar, quase que obrigar você a comprar materiais para um concurso por pacote. Digamos que você queira estudar para o concurso de analista tributário da Receita Federal. Aí você entra num determinado site para concurso e compra lá o pacote, até porque tem até um desconto para quem compra o pacote, não disciplinas isoladas. Mas, meus amigos, dentro daquelas disciplinas, talvez você não esteja ali adquirindo o melhor material de todas aquelas disciplinas. É quase certeza que isso não esteja acontecendo. Minha dica para você, então, é olhar a aula demonstrativa, que é gratuita, de cada cursinho e de cada disciplina. E escolha aquele curso com o qual você conseguiu aprender melhor e se adequou à forma como você absorve o conhecimento. Um quinto erro que eu cometi e que você deve corrigir prontamente da sua vida é não aproveitar todo o tempo disponível. É claro que não é porque estamos nos dedicando a passar no concurso público dos nossos sonhos que não vamos viver. Claro que não. Principalmente porque temos várias atividades que são de grande importância para nós. Então é muito importante que a gente tenha equilíbrio. No entanto, por vezes eu me pegava assim fazendo coisas que não eram dessas atividades importantes, como por exemplo passando muito tempo em redes sociais, talvez assistindo a séries, filmes, fazendo passeios desnecessários. Como você sabe, concurso público envolve sacrifício, mas é garantido que é muito melhor depois realizar todas essas atividades sendo bem melhor remunerado e tendo a certeza de quando você sair nas suas férias, ter lá a sua cadeira, sua mesa aguardando para você voltar a trabalhar. E isso a carreira pública te proporciona. Um sexto erro que eu cometi foi dedicar menos tempo às matérias que eu mais precisava. Infelizmente, eu destinava muito tempo às matérias que eu mais gostava. Por exemplo, gostava muito de raciocínio lógico, matemática, língua portuguesa, direito constitucional e outras. Mas aquelas que eu menos gostava, o que é que eu fazia? Eu já ia estudar elas com a atitude mental errada. Ah, lá vou eu tenho que estudar legislação tributária. Ah, lá vou vou ter que estudar língua inglesa. Isso foi de grande prejuízo para mim. Por pouco eu não fui eliminado no concurso para auditor fiscal, porque nessas duas disciplinas, legislação tributária e língua inglesa, eu acertei só o mínimo, que é 40% em cada uma dessas matérias. Então, meus amigos, se você está resistindo a estudar aquelas disciplinas que você mais precisa, que você tem mais dificuldade e que são mais complexas para você, por favor, corrija isso imediatamente. Um sétimo erro que eu cometia, que é destinar pouco tempo à lei seca. De fato, cá para nós é um pouco chatinho mesmo, né? Ficar só lá lendo a legislação pura e seca, sem nenhum esquema, sem nenhuma questão dela. Mas, meus amigos, isso é fundamental. Aconselho, inclusive, se você puder, faça o quanto antes uma programação de leitura diária da Constituição Federal. Isso vai ajudar você a memorizar, ficar mais familiarizado com a principal lei do nosso país. Para isso, é necessário que você faça esquemas, tente resumir, tente criar questões, tente escutá-las, coloque no seu celular e vá escutando para quando você estiver indo para o seu local de trabalho, quando estiver num ônibus, numa fila, esperando uma consulta, fica ouvindo essa legislação. Isso também vai ajudar você a memorizá-las e aprender o conteúdo delas. E aí, gostou desse vídeo? Ele foi útil para você? Então, por favor, dê o seu joinha, aperte aqui no curtir o vídeo. Se puder também, se inscreva no meu canal para que você possa continuar a receber esses vídeos. Isso vai me motivar muito a continuar compartilhando a experiência que eu tive durante a minha preparação. Forte abraço e bons estudos!